agora de um impacto prático na vida de qualquer cidadão brasileiro que deseja agora pedir o seu visto de residência ou de estudo para Portugal? Pois é, a Embaixada de Portugal no Brasil anunciou que a partir do mês de abril, os pedidos de visto não vão mais poder ser encaminhados pelo correio. Todos os pedidos de visto têm que ser feitos presencialmente. E o que é que isso significa? Que muitas pessoas que estão aí espalhadas em cidades pelo Brasil vão ter a vida um pouquinho mais dificultada. Porque, bom, primeiro porque não tem consulado em toda a cidade brasileira, não é? São só alguns. E ainda por cima, esses consulados precisam ter postos da empresa responsável pelo processamento dos vistos. Quem vai explicar para a gente agora direitinho qual vai ser esse impacto na vida aí das pessoas e como é que vão se processar esses pedidos de visto, então, a partir do mês de abril, é a editora do DN Brasil, Amanda Lima. Oi, Amanda. Olá, Carol. É isso mesmo. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia de que haverá mais uma mudança em relação aos pedidos de visto para Portugal, nos consulados do Brasil. E a grande informação que nós já divulgamos aqui no DN Brasil é de que os pedidos serão apenas presenciais. E essa mudança entra em vigor no dia 16 de abril. A partir do dia 17, todos os pedidos que forem enviados pelo correio, como é habitual nesse momento, vão ser desconsiderados de acordo com o comunicado oficial da Embaixada do Brasil em Portugal. E, na prática, o que é que isso significa? Eu fiz aqui um cálculo, mais ou menos, da distância de algumas cidades em relação ao escritório da VFS Global, que é onde as pessoas vão ter que ir presencialmente. Porque, vejam, as pessoas não vão ter que se deslocar a um consulado ou a um vice-consulado do Brasil. Os únicos locais que vão aceitar os pedidos de visto para Portugal são os escritórios dessa empresa privada, que é contratada pelo governo português para fazer o trâmite dos vistos. E essa empresa está localizada somente em capitais, mas obviamente não em todas as capitais. Então, aqui num cálculo que eu fiz, as cidades da região norte do Brasil vão ser, aliás, as pessoas da região norte vão ser as mais atingidas por essa mudança. Por exemplo, pensando aqui numa capital, a capital do Amazonas, Manaus, o escritório mais perto fica em Brasília. São 3.500 quilômetros de distância que a pessoa vai ter que percorrer para chegar até lá. E bom, claro que falamos aqui em distância, mas temos que pensar como é que isso vai ser percorrido. Se nós pensarmos numa cidade que fica ainda mais no interior do Amazonas, muitas dessas cidades não têm uma ligação de estrada, ou seja, a pessoa vai ter que pegar um barco para depois chegar a Manaus e para depois ir de avião ou de ônibus para Brasília, que é o escritório mais perto. Fazendo uma conta, se a pessoa for de ônibus, por exemplo, é uma viagem de 57 horas, que inclui, inclusive, baldeações nas cidades. E o preço de uma passagem pode custar até R$ 2.500. Também a pessoa pode ir de avião, logicamente, mas sabemos que nem todas as pessoas andam de avião, e o custo fica em torno de mais ou menos R$ 1.500. Isso nós estamos falando apenas da passagem, sem falar dos custos de hospedagem, porque não é uma viagem que seja possível fazer, digamos assim, um bate-volta, custos de alimentação. Mas esse para dar um exemplo de que essa mudança vai impactar muito as pessoas que moram longe. E aí também podemos pensar o seguinte: bom, mas eu moro na capital, aí eu moro na minha cidade, tem VFS, por exemplo, sei lá, Salvador, ou Minas Gerais, ou Porto Alegre, ou Curitiba. Mas temos que pensar no impacto que acaba que as pessoas que moram nas cidades com escritório próximo vão ser privilegiadas, e são as pessoas das capitais, e são as pessoas dos grandes centros urbanos. Significa que vai dificultar, na prática, a imigração das pessoas que moram em áreas mais distantes desses grandes centros lá no Brasil. Também temos casos de cidades ainda mais distantes. Por exemplo, se pensarmos no Acre, em Roraima, são quase 4.000 quilômetros e também tem que fazer vários tipos de transporte para poder chegar numa capital e assim de lá ir para Brasília, que é o auditório mais perto. No Nordeste, a distância diminui, mas ainda assim fica muito longe. Por exemplo, uma pessoa que sai de São Luís do Maranhão, ela vai ter que enfrentar 1.600 quilômetros até o escritório mais perto. Pessoas que estão no Piauí, também não tem escritório perto, também vão ter mais dificuldade para conseguir chegar num escritório. Eu questionei o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esse assunto, perguntando se analisaram esse impacto de que isso vai se tornar, de certa forma, desigual o acesso ao pedido de visto para Portugal. E também uma outra coisa que muitas pessoas nos perguntaram e que realmente levanta preocupações é em relação às vagas, porque não será somente sair da sua cidade e ir até um escritório
da empresa para fazer o pedido de visto, mas sim vai depender de ter um agendamento e de ter vagas. A minha pergunta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros foi mais ou menos um número aproximado de quantas vagas serão disponibilizadas. Nós ainda não tivemos essa resposta, mas assim que tivermos, vamos divulgar aqui no DN Brasil e vamos continuar atento a esses e outros assuntos que são de interesse da nossa audiência. Muito obrigada e até semana que vem.